Em 14 de julho de 2015, a New Horizons passou por Plutão. Ela não desacelerou. Não pode desacelerar. Carregaria combustível demais para uma viagem de 9 anos e meio se precisasse frear ao chegar. Ela passou a 49.600 km por hora, colhendo dados por algumas horas, e continuou para o espaço profundo. Ela teve uma chance, uma só, e nessas poucas horas de encontro mais próximo, destruiu sistematicamente 90 anos de consenso científico sobre o que Plutão era. Isto é o que ela encontrou, e porque nenhum modelo havia previsto nada disso. Para entender o que a New Horizons destruiu, você precisa entender o que a ciência achava que era verdade. Plutão orbita o Sol a uma distância média de 5,9 bilhões de quilômetros. Isso é cerca de 39 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Nessa distância, a luz solar é cerca de 900 vezes mais fraca do que o que sentimos numa tarde de verão. O meio-dia em Plutão parece um crepúsculo profundo aqui. A temperatura na superfície fica em torno de menos 230 graus Celsius. Frio suficiente para congelar nitrogênio em sólido, não em líquido. Sólido, o próprio ar vira rocha. Com essas condições, o consenso científico era direto. Plutão deveria estar morto, geologicamente inerte. Uma bola congelada de gelo e rocha com nada acontecendo na superfície, nada acontecendo embaixo e nada interessante a dizer. Esse era o consenso científico até julho de 2015. Plutão era uma relíquia, um pedaço sobrante de detritos da formação do Sistema Solar. Sentado no escuro, sem fazer nada, a New Horizons estava prestes a provar que esse consenso estava errado em quase todos os aspectos imagináveis. A primeira imagem que parou as pessoas foi Sputnik Planitia. É um enorme plano de gelo de nitrogênio sentado dentro do que parece ser uma bacia de impacto antigas na superfície de Plutão, com aproximadamente 1.200 quilômetros de extensão. A distância parecia suave, quase sem características. Isso sozinho era estranho. Uma superfície que, suave num lugar tão antigo, significa que algo está ativamente apagando crateras. Num sistema solar onde a maioria dos corpos pequenos e frios está coberta de cicatrizes de impacto com bilhões de anos de idade, Sputnik Planitia não tinha quase nenhuma. A superfície parecia ter menos de 10 milhões de anos. Em escalas de tempo geológico, isso é ontem. Quando as imagens de alta resolução chegaram, a suavidade se revelou uma ilusão. O plano não era plano. Estava dividido em células poligonais irregulares, cada uma com cerca de 10 a 40 quilômetros de largura, separadas por calhas rasas. Pareciam as rachaduras no topo de uma panela de mingau esfriando. E essa comparação acabou sendo mais próxima da realidade do que alguém esperava. As células são padrões de convecção. O gelo de nitrogênio em Sputnik Planitia está lentamente fervendo. Gelo mais quente de baixo sobe para o centro de cada célula, se espalha, esfria e afunda de volta pelas bordas. O plano inteiro está se virando como uma lâmpada de lava em câmera lenta, completando um ciclo completo aproximadamente a cada 500 mil anos. Num mundo que deveria estar congelado sólido, o gelo está se movendo. Isso levantou uma pergunta óbvia. De onde vem o calor? Plutão não tem aquecimento de marés, não está sendo espremido e flexionado por um planeta gigante como Europa ou Encelado. Não tem fonte significativa de energia externa. O Sol é mal uma estrela brilhante de sua superfície. A única explicação que se encaixa é o calor interno, energia residual do decaimento radioativo no núcleo rochoso de Plutão. Mas Plutão é minúsculo. Um corpo tão pequeno deveria ter perdido seu calor interno há bilhões de anos. A matemática não funciona, e no entanto a convecção estava ali nas imagens. Inegável, fazendo algo que a matemática dizia ser impossível. A geologia não parou em Sputnik Planitia. A New Horizons encontrou cadeias de montanhas feitas de gelo de água. Algumas delas se elevam 3.500 metros acima do terreno ao redor. Gelo de água em Plutão se comporta como rocha na Terra, porque naquelas temperaturas é igualmente duro. Essas montanhas não eram tocos erodidos. Tinham bordas afiadas, faces limpas, o tipo de características que sugerem que se formaram relativamente recentemente, talvez nos últimos 100 milhões de anos. Algo as empurrou para cima.
Algo ainda estava construindo terreno num mundo que deveria ter silenciado há 4 bilhões de anos. E então havia os glaciares. Não glaciares de gelo de água, glaciares de gelo de nitrogênio. Plutão tem rios fluentes de nitrogênio congelado que rastejam das terras altas e se acumulam em Sputnik Planitia, do mesmo jeito que os glaciares na Terra fluem para os vales. Eles se movem imperceptivelmente devagar, mas se movem. Eles esculpem canais, deixam marcas de fluxo. Num mundo onde a temperatura nunca sobe acima de menos 220 graus Celsius, há sistemas glaciais ativos remodelando a paisagem. Quero que você sente com isso por um segundo. Temos dificuldade em manter estradas intactas durante um único inverno. Plutão está executando um programa ativo de remodelagem geológica a temperaturas que congelariam oxigênio em um bloco sólido. E havia dunas em Plutão, construídas por ventos que sopram por uma atmosfera 100.000 vezes mais fina que a nossa. Em 2018, uma equipe de pesquisadores publicou descobertas argumentando que essas características são cumes depositados pelo vento feitos de grãos de gelo de metano. Os grãos não são levantados apenas pela força do vento, que seria fraca demais nessa pressão. À medida que o gelo de nitrogênio se transforma em gás no lado iluminado pelo Sol das características de superfície, o gás em fuga expulsa partículas de metano para o ar, e os ventos fracos as carregam até elas se assentarem. É um mecanismo inteiramente novo para a formação de dunas, algo nunca observado ou até mesmo teorizado antes que a New Horizons visse. Wright Mons mudou a conversa completamente. É uma feição no hemisfério sul de Plutão, com aproximadamente 150 quilômetros de extensão e cerca de 4 quilômetros de altura, com uma depressão central no cume que parece perturbadoramente com uma caldera vulcânica. Quando a equipe da New Horizons publicou as primeiras imagens, eles foram cautelosos. Chamaram de um possível Kryov vulcão. Um vulcão que entra em erupção não com rocha derretida, mas com uma lama de gelo de água. Gelo de nitrogênio, amônia e metano. A cautela era justificada. Afirmar atividade vulcânica num mundo tão pequeno e tão frio era uma afirmação extraordinária. A evidência continuou chegando. O terreno ao redor de Wright Mons quase não tem crateras de impacto, o que significa que foi ressuperficiado recentemente. A textura é diferente de qualquer outra coisa na superfície de Plutão. Irregular e ondulada, consistente com material que foi extrudado de baixo e então congelou no lugar. Se você pudesse de alguma forma se colocar perto de Wright Mons, não veria lava, não sentiria calor. Estaria de pé na escuridão quase total, em terreno que range como neve compactada, olhando para uma montanha que uma vez vomitou gelo num céu tão frio que o material erupcionado congelou antes de poder fluir muito longe. Um vulcão feito de gelo num mundo que não deveria ter energia para ferver água, muito menos empurrá-la através de quilômetros de crosta congelada. Plutão tem uma atmosfera. Não deveria ter dado seu tamanho e gravidade, mas tem. Um fino envelope de nitrogênio, metano e monóxido de carbono que se estende até 1.800 quilômetros acima da superfície. A New Horizons assistiu o Sol se pôr atrás de Plutão e viu a atmosfera se iluminar em camada após camada de névoa azul. A cor azul vem de tolins, moléculas orgânicas complexas formadas quando a luz ultravioleta do Sol quebra o metano e o nitrogênio na atmosfera superior. Esses tolins derivam para a superfície e cobrem tudo com uma mancha vermelho-marrom. Essa cor avermelhada distinta que Plutão tem em toda a fotografia não é rocha, é química orgânica chovendo do céu. E a atmosfera em si é instável de uma forma que a torna fascinante. À medida que Plutão se move ao longo de sua órbita de 248 anos, sua distância do Sol muda significativamente. Quando Plutão está mais perto do Sol, o gelo de nitrogênio sublima e a atmosfera engrossa. Quando ele se afasta, a atmosfera começa a congelar e colapsar de volta na superfície. Plutão está essencialmente respirando, inalando sua atmosfera e depois a exalando num ciclo que leva quase 2 séculos e meio para ser completado. Agora pegue tudo isso, a convecção, as montanhas, os glaciares, os criovulcões, a atmosfera, as dunas, a química orgânica. E adicione mais uma coisa: Plutão pode ter um oceano subsuperficial.
A análise da localização de Sputnik Planitia e do campo gravitacional de Plutão sugere que, sob o gelo de nitrogênio, sob o substrato de gelo de água, pode haver uma camada de água líquida. A bacia está quase perfeitamente alinhada com o eixo de maré entre Plutão e sua maior lua, Caronte, que é exatamente onde você esperaria que massa excessiva se acumulasse. Uma maneira de obter essa massa excessiva é uma camada densa de líquido abaixo da superfície, e água líquida misturada com amônia dissolvida, que age como anticongelante, se encaixa nos dados. Se esse modelo estiver correto, Plutão manteve um oceano oculto por quase toda a história do Sistema Solar, mais tempo do que a vida complexa existiu na Terra. Um reservatório que nunca viu a luz do Sol, nunca foi tocado pelo vento solar, possivelmente nunca foi perturbado por nada desde que se formou. Esse isolamento é o que torna o oceano tão interessante para os astrobiologistas. Tendemos a pensar na vida como exigindo luz solar, calor, uma atmosfera protetora, condições semelhantes às da Terra. Mas toda década descobrimos organismos em nosso próprio planeta que quebram essas regras. Micróbios prosperando em total escuridão, em fontes hidrotermais no fundo do oceano. Bactérias vivendo dentro de camadas de gelo antártico. Se o oceano de Plutão tem um leito rochoso, e se esse leito está mesmo que levemente quente pelo calor residual do núcleo, então você tem os mesmos ingredientes básicos que sustentam a vida quimiosintética nos oceanos mais profundos da Terra. Água líquida, rocha rica em minerais e um gradiente de energia. Ninguém está afirmando que há vida em Plutão. Isso seria absurdo, dada a evidência atual. Mas o fato de que não podemos descartá-la em Plutão, de todos os lugares, diz o quanto subestimamos este mundo. A New Horizons teve 9 horas. 9 horas de encontro próximo, depois de 9 anos e meio de voo, depois de décadas de suposição de que Plutão era entediante. Nessas 9 horas, ela encontrou convecção de nitrogênio num mundo que deveria ter congelado sólido. Montanhas de gelo de água com bordas tão afiadas quanto as dos Alpes. Glaciares de nitrogênio fluindo para vales. Dunas construídas por ventos que não deveriam ser fortes o suficiente para mover nada. Uma atmosfera que respira num ciclo de 248 anos. Um criovulcão que pode ter entrado em erupção em tempo relativamente recente. E a possibilidade de um oceano que tem estado sentado no escuro desde antes de qualquer coisa estar viva na Terra. Mas o que me perturba não é nenhuma descoberta individual. É o padrão. Toda vez que enviamos uma nave espacial para algo pequeno, frio e distante, algo que assumimos que seria entediante, acabou sendo extraordinário. Encélado, Titã, Tritão e agora Plutão. O que isso significa é que cada outro corpo gelado que ainda não visitamos, e há milhares deles além de Netuno, pode estar escondendo o mesmo tipo de complexidade. Mal arranhamos a borda do Sistema Solar. E a borda já está mais viva do que jamais imaginamos. A disputa sobre o nome sempre foi uma distração. Plutão não se importa com o que o chamamos. Ele está lá agora, 5,9 bilhões de quilômetros de distância, fazendo coisas que não conseguimos explicar numa escala de tempo que mal conseguimos compreender numa escuridão que nunca penetraremos completamente. Se esse vídeo mudou a forma como você pensa sobre o que está escondido na borda do Sistema Solar, compartilhe com alguém. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!